Olá, bom dia, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Eu sou o pastor Carlos Dias e novamente estou aqui para meditar com você na palavra do Senhor, para abençoar a sua vida, abençoar o seu viver e também fazer os anúncios do trabalho, da obra do Senhor Jesus na cidade de Monsenhor Paulo, Minas Gerais. Eu falo aqui diretamente da nossa congregação central, Rua Maria Batista, número 215, bairro Novo Horizonte, Monsenhor Paulo, Minas Gerais. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, na cidade de Monsenhor Paulo. Vamos para a palavra, vamos meditar. Deus tem algo especial para a sua vida nessa manhã. Ouça Deus falando com você através da ministração da palavra. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Cristo Jesus, que escreveu o evangelista Mateus, capítulo 14, versículo 22 a seguir, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Glorificado seja para todos sempre o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos diante desta palavra que Deus assentou no meu coração para compartilhar com você na manhã desse dia. Passagem muito conhecida de todos nós, mas que podemos tirar aqui grandes lições para o nosso viver, para a nossa vida. Nós deparamos com Jesus Cristo nesse local
vindo da multiplicação dos pães, da multiplicação dos peixinhos. E após ele realizar esses milagres, ele dá uma ordem para os seus discípulos, para que eles fossem adiante para outra banda, enquanto ele ficava ali, enquanto Cristo despedia a multidão. E Jesus está fazendo isso, Jesus está despedindo a multidão, e quando todos se vão, Jesus decide subir ao monte. E o que Jesus vai fazer ao subir o monte? Jesus vai orar. Nós lemos no versículo 23 que ele sobe ao monte para orar. Orar. O autor ainda faz questão de colocar que ele sobe ao monte para orar à parte. Aqui eu quero deter um pouquinho com vocês para nós pensarmos nessa manhã. Jesus tinha uma agenda lotada. Aqui ele está no seu ministério, aqui ele está indo às cidades, aqui ele está curando, ele está libertando. Jesus está realizando obras, mas mesmo assim, na sua agenda lotada de compromissos, ele encontra um tempo para ficar a só com Deus. Isso é muito importante. Estarmos dedicando um tempo, ocupando um tempo na nossa agenda para estarmos a só com Deus. Você tem feito isso, meu amigo? Você tem feito isso, minha amiga? Você tem feito isso, meu irmão, minha irmã? Na sua agenda, que também é repleta de compromissos, seu dia é cheio de afazeres, mas você tem separado no seu dia um momento para estar a só com Deus? Jesus, o Filho de Deus, procurava esse momento, encontrava um tempo na sua agenda para ficar a só com o Pai. E passar esse tempo a só com Deus é de suma importância, é vital na nossa vida, para estreitarmos o nosso relacionamento com Deus. Eu preciso estar a só com Deus, em oração, em leitura da palavra, em meditação da palavra. Eu preciso, você precisa encontrar esse tempo para estar só com Deus. Então, o primeiro conselho que eu quero deixar a você, meu irmão, minha irmã, na manhã desse dia: reserve, separa um momento, um espaço para o seu devocional, para o seu momento a só com Deus. Jesus está aqui nos deixando esse exemplo. Os profetas também assim fizeram, os apóstolos também assim fizeram. Quando nós voltamos um pouquinho aqui, no mesmo capítulo, no versículo 13, eu leio assim: e Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto,
apartando e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Quando Jesus ouve, quando ele é comunicado da morte de seu primo, da morte de João Batista, ele também se retira. Se retirar, estar a só, é muito importante. Então fique com essa primeira lição para nós nessa manhã. Tente começar hoje ainda. Tente fazer isso a partir de hoje. Separar, guardar, reservar um momento para você estar a só com o Pai Celestial, com Deus. Faça isso, meu irmão, faça isso, minha irmã. Então, a primeira lição que nós aprendemos nesses versículos é esta: vamos reservar um tempo para Deus. Vamos reservar um tempo para o nosso Senhor. Então Jesus nos dá o exemplo, nos deixa o exemplo. E dando sequência, nós vemos também o exemplo da obediência da parte dos discípulos. Jesus dá uma ordem, Jesus ordenou, nós lemos, para que eles fossem para a outra banda. E eles assim fazem. Eles não discutem com Jesus, mas por que o Senhor vai ficar aqui? Por que nós temos que ir? Não. Os discípulos entram no barco e simplesmente vão. Obedecer, diz a palavra do Senhor, que é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. E você, meu irmão, você, minha irmã, você está obedecendo ao Senhor? Você está obedecendo Deus? Você está obedecendo a palavra do Senhor? Os mandamentos do Senhor? Você está obedecendo as ordens do Senhor? Ou você é aquela que é como Jonas, que foge, não quer obedecer? Mas é muito importante eu e você, nós obedecermos a Deus. Então, outra lição que eu deixo aqui, que eu vejo aqui, no outro exemplo, que Deus nos dá, através de seus discípulos, é a obediência. Vamos obedecer ao Senhor. Vamos obedecer a Deus, vamos obedecer a sua palavra, vamos obedecer os seus mandamentos. E eles vão, quando eles estão no meio do mar, aqui diz, e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então eles vão em obediência a Deus, em obediência a Jesus, que é o próprio Deus, é o Emmanuel, Deus conosco. E eles se deparam com aquele vento ao contrário. E eles estão ali lutando, pelejando, remando para sair daquela situação. Mas eles não estão conseguindo, com as suas ferramentas, com a capacidade,
os treinamentos que eles tinham, porque ali dentro daquele barco tinha vários pescadores, inclusive Pedro. Mas mesmo assim eles estão quase indo a pique, quase afundando. E às vezes na nossa vida também é assim. Às vezes na minha vida também é assim. Às vezes na sua vida também é assim. Com toda a sua capacidade, com todo o seu preparo, com todos os seus recursos, ou com todos os recursos dos amigos que estão ao seu redor, porque ali havia mais de uma pessoa, então é um conjunto de pessoas lutando pelo mesmo objetivo, a sobrevivência, lutando a mesma causa, mas eles não estão conseguindo sair daquela situação. Talvez você se encontre assim. Talvez eu estou falando com pessoas nessa manhã que está dessa maneira. Pastor, eu já tentei. Pastor, eu já lutei. Pastor, eu já fui. Pastor, eu já bati em portas. Eu já pedi ajuda aqui, já pedi ajuda ali. E realmente tem pessoas me ajudando, mas não desenvolve, não anda, não vai. Parece que está afundando cada dia, parece que está piorando as coisas. Talvez você é essa pessoa que me ouve, me assiste nessa manhã, decidiu ou vai ainda assistir esse vídeo. Talvez você está na coletiva, não está só, tem pessoas te ajudando, mas mesmo assim, você vê o seu barco indo a pique, indo a afundar-se. E eles estão nessa situação. Os discípulos se encontram assim, no meio daquele mar. Talvez eles pensam, chegou o nosso fim. Talvez eles começam até a relembrar de tudo aquilo que eles viveram, pensando que acabara para eles. E talvez vocês também, ou você pensa assim, é o meu fim, não dá mais, não saio dessa situação. Alguém já me disse que é o meu fim, alguém já disse que acabou, alguém já disse até a data da minha validade, já disse que você vai ver mais 3 meses, 2 meses, mais 1 ano, 2 anos. Mas eu estou aqui nessa manhã para falar para você, meu irmão, para falar para você, minha irmã, lembrar você que a última palavra vem do Senhor. A última palavra é Deus quem dá. Porque quando Deus chega, quando Deus toca, quando Deus visita, tudo muda. Eu quero profetizar nesta manhã a presença de Deus, a mão de Deus, o ir de Deus, o chegar de Deus na sua casa, no seu lar, no hospital, aonde você estiver, seja tocado, seja visitado por Deus na manhã desse dia. E é isso que acontece aqui. Quando eles estão lá naquela luta, de repente eles vê alguém vindo. Só que esse vem diferente. Ele vem andando, mas ele vem andando sobre as águas, por cima das águas, caminhando, triunfante, poderosamente. E ele se apresenta e diz: tenha bom ânimo, não temais. Ele está falando com você nessa manhã. Ele está falando contigo nessa manhã. Na noite de ontem,
Deus plantar essa palavra no meu coração para eu falar para você que está desanimado, para você que pensa em desistir, pensa em parar, pensa em largar, abandonar. Deus está dizendo para você: tenha bom ânimo, meu irmão, tenha bom ânimo, minha irmã, tenha coragem. Deus falara isso também com Josué, quando Josué assume a posição de liderança para introduzir, para colocar aquele povo na terra prometida e para guerrear e conquistar, tomar a terra prometida. Deus diz para ele: tenha bom ânimo. E Deus está dizendo para você nessa manhã: tenha bom ânimo, minha irmã. Tenha bom ânimo, meu irmão, tenha coragem, porque Jesus está com você. Disse ontem, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. Às vezes Ele até permite nós passarmos por alguns testes, por algumas provas, somente para testar a minha fé, para testar a sua fé, mas Ele está sempre por perto. E Ele está com você nessa manhã dizendo: tenha bom ânimo, levanta, vai à luta, vai à peleja, vai à guerra, tenha ânimo, tenha coragem, e você vai vencer, e você já venceu em o nome de Jesus Cristo. Não temas, Ele diz. Então tira todo temor, todo medo da sua vida nessa manhã. Seja cheio da presença de Deus, seja cheio da presença de Cristo Jesus, seja cheio da presença do Espírito Santo, que vai promover ânimo, que vai promover coragem para você ir, para você pelejar, para você batalhar e para você conquistar. Então Ele diz: tenha ânimo, não tem mais. E aqui nós vemos Pedro, aqui numa fé impulsiva, ele age naquele momento e diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Me manda ir ter contigo por cima das águas. E Jesus fala para ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então Jesus fala para ele: vem. Pedro obedece, desce do barco e vai caminhando, vai andando por cima das águas. Mas nós lemos que nessa caminhada, Pedro começa a olhar para os ventos fortes. E ao olhar para o vento forte, o que acontece? Ele teve medo. O medo que nós acabamos de falar sobre ele, que impede você de avançar, de você andar sobre, de você caminhar, de você conquistar. E o medo chegou. E Pedro agora desvia o seu foco, deixa de olhar para o alvo, deixa de olhar para o Cristo, e ele começa a olhar para o vento. E ao olhar para o vento, Pedro começa
afundar. Olhar para o vento, olhar para as ondas, olhar para a tempestade, vai fazer eu afundar, vai fazer você afundar. Deixar de olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e olhar para o vento, olhar para as ondas do mar, olhar para a tempestade, vai fazer você afundar. Vento aqui, para o nosso contexto, para o nosso dia, significa as lutas, significa as provações, significa as portas fechadas, significa a enfermidade, significa as derrotas, significa os levantes, significa os problemas que nos assolam. Isso significa os ventos na nossa vida. E existem pessoas que me assistem, que estão olhando para as suas lutas, olhando para os seus problemas, vivendo vítima dessa situação, e ele não consegue sair. Ele não consegue continuar caminhando, ele afunda, porque não está olhando para Jesus Cristo. Eu conheço pessoas, talvez você conhece pessoas, ou talvez você é essa pessoa que é vítima do seu passado, que é vítima do seu futuro, vive na depressão porque está só olhando para o passado, que significa o seu problema, que é o seu mar, que é o seu vento, ou está só vivendo a ansiedade, olhando o futuro, que significa o seu vento, que significa o seu mar, que significa as ondas, e não consegue desfocar do passado, não consegue desfocar do futuro, para olhar, continuar olhando para Jesus Cristo. Ele é vítima do passado, ele é vítima do futuro, ou ele é vítima do presente, do que está acontecendo agora, que impede ela de olhar, continuar olhando para Jesus e ele continuar caminhando. Mas nessa manhã, Jesus está convidando você para olhar para Ele, que é a solução, é o remédio, é a cura do seu passado e é a provisão para o seu futuro. E é também o escape para o hoje e para o presente. Olhe para Jesus. Ah, mas é grande o meu problema, a minha luta. Deixa de olhar, deixa de olhar para o tamanho do seu problema e olha para o tamanho do seu Deus. Quer saber o tamanho do seu Deus? A Bíblia fala que o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é tão grande que Ele assenta no globo da terra. Poderia aqui citar mais passagem, mas Ele é tão grande e incompreensível que Ele também cabe. Ele consegue morar no meu e no seu coração. Então nessa manhã, deixa de ser escravo, deixa de ser vítima do seu passado, deixa de ser vítima do seu presente, do seu contexto, e deixa de ser vítima do seu futuro. Olhe para Deus, olhe para Jesus e seja abençoado nessa manhã. Jesus está aqui observando tudo,
E Pedro vai afundar. Quando ele olha para o vento forte, teve medo, e começando a ir para fundo, aqui ele vacilou na sua fé. Ele vacilou na sua fé. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você. Todos nós podemos, em algum momento na nossa vida, vacilar na nossa fé. Somos humanos. E isso aconteceu com outros personagens bíblicos. Então Pedro vive agora esse vacilo na sua fé. O que não pode acontecer é eu permanecer naquela situação. O que não pode acontecer é você permanecer naquela situação onde você vacilou e não sai daquele estado. Pedro vacila na fé, mas ele não permanece daquela forma, naquela maneira. Ele reage, ele age, e ele grita: Senhor, salva-me. E você que está nessa manhã enfraquecido na fé, Deus quer que você também reaja, para você sair dessa situação, para você sair desse estado que você se encontra, prostrado, entregue. Deus quer fortalecer você nessa manhã. Deus quer promover força para você caminhar. E essa palavra é o pão de Deus para você nessa manhã. É o pão que Deus levou para Elias, para ele sair daquele estado e caminhar. A palavra é o pão. Jesus Cristo é o pão, é o alimento. Então nessa manhã, coma, alimente e saia desse estado. Efésios 6, versículo 10, Paulo diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalece-se nessa manhã. Levanta, meu irmão, levanta, minha irmã, e caminhe. Jesus, quando Pedro sai daquela situação, daquele vacilo da fé, ele clama, e ao clamar, Jesus vai até ele, estende a mão e anda com ele sobre as águas e entra no barco. Clama por Deus nessa manhã, clame por Jesus nessa manhã. As mãos dele, de Deus, seus ouvidos não estão agravados, tampados, e nem seu braço encolhido para que não possa ser estendido e socorrer você. As suas mãos permanecem forte e poderosa para ser estendida sobre você e levantar você, tirar você dessa situação. Clame como Pedro fez, e Jesus vai visitar você e vai levantar você, vai curar você, vai restaurar você, vai tratar você, e vocês vão alegremente caminhar. E ele vai entrar no barco e ele vai dar uma ordem e a tempestade vai se acalmar. Que essa ordem chega na sua casa nessa manhã, que essa ordem dos céus chegue na sua vida nessa manhã, que tudo que está errado, desajustado, seja colocado no lugar, ajustado, reajustados, tratados, curados, solucionados nessa manhã, pela ordem de Deus. Como ele deu ordem ao mar, ao vento, que ele também vem dar uma ordem ao seu favor
na manhã desse dia. Receba a sua bênção, receba o seu milagre, toma posse, agarre pela fé, abraça a sua bênção, abraça o seu milagre nessa manhã e seja abençoado em o nome de Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, fique com essa palavra, medite nessa palavra e vá em frente, não pare, não desista. Deus é contigo e Ele quer ver você caminhando. Deus abençoe fortemente a sua vida, Deus abençoe poderosamente o seu viver e que seu dia seja de vitória, de conquista, de portas abertas e seja um dia abençoado. Antes de despedir de você, eu quero aqui passar uma informação. Hoje às 19h30, aqui na nossa congregação central, Rua Maria Batista, número 215, pertinho aqui do Hotel Veredas, vai acontecer um culto. E nesse culto, às 19h30, nós estamos recebendo a missionária Andréia, mulher de Deus, usada por Deus, que vai ministrar a palavra. E eu tenho certeza que coisas grandes, milagres, maravilhas estará acontecendo aqui nessa noite, nessa casa, nesse lugar. Deus vai operar de uma maneira extraordinária. Deus vai operar, vai haver cura, vai haver libertação, vai haver salvação, vai haver batismo com o Espírito Santo, renovação. Eu tenho certeza disso, porque o abençoador vai estar aqui. E eu quero fazer um convite para você. Venha tomar parte conosco, venha participar hoje, às 19h30. Não fique fora, venha participar. Convide alguém para vir com você, convide alguém que precisa, você conhece, que está enfraquecido, que precisa de uma palavra, que precisa de uma bênção. Chama ele, chama ela. Fala que você ouviu o pastor Carlos falando desse trabalho, desse culto, e venha participar. Venha participar. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Missões, Campo da Campanha, na cidade de Monsenhor Paulo, Rua Maria Batista, número 215, bairro Novo Horizonte, pertinho aqui do Hotel Veredas, em frente à Rádio Cidade. Eu estou aqui esperando você. A igreja está aqui esperando você. Jesus Cristo está esperando você. Então venha, meu irmão, venha, minha irmã, e vamos estar aqui juntos à noite, louvando, bendizendo, glorificando, sendo alimentado, sendo visitado e sendo tocado pelo Senhor Jesus e ministrado pela sua palavra. Um forte abraço, até amanhã, querendo Deus, permitindo Deus, eu estarei aqui novamente com uma palavra dos céus, uma palavra de Deus para a sua vida. A paz do Senhor para todos.